Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deus, pela boca do seu profeta Jeremias, fala com o seu povo e diz que eles fizeram duas maldades. Quais foram essas duas maldades que o povo de Israel cometeu? A primeira é que deixaram o Senhor o manancial de águas vivas. E a segunda maldade foi que cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Cavaram para eles mesmos cisternas que não podem conter água. Qual então o significado destas duas maldades? Ou, perguntando de outra forma, se Deus é o manancial de águas vivas, o que é que serão as cisternas rotas? Sabemos que a água é necessária para a sobrevivência de todo o ser humano. Sem água ninguém pode viver fisicamente. Da mesma forma, para a nossa vida espiritual nós necessitamos de água viva para termos esta vida eterna. E Deus compara-se a Ele mesmo com a água, ou melhor, com o manancial, com a fonte de água. É uma fonte porque Deus é infinito, assim como uma fonte que está sempre a jorrar água. E porque a necessidade no ser humano é também infinita, só este manancial de águas, só esta fonte infinita pode satisfazer plenamente o ser humano. A nossa necessidade é do tamanho de Deus. No entanto, a cisterna rota é a tentativa humana em preencher aquilo que só um Deus infinito pode preencher. E quando é que isso acontece? Acontece sempre que existe um ídolo. Assim podemos dizer que cisternas rotas são ídolos que levantamos nas nossas vidas. O ídolo é toda a tentativa humana em satisfazer-se fora de Deus. Como é que eu posso saber se alguma coisa se está a tornar um ídolo na minha vida? Simplesmente se eu olho para algo, para alguma pessoa, para alguma coisa, para mim mesmo, e digo, é isto que dá sentido à minha vida. Ou dito de outra forma, se eu não tiver isto, a minha vida não fará qualquer sentido. Isso é um ídolo. Qual é então a solução para estas duas maldades que estão relacionadas? Deixar Deus, o manancial das águas vivas, e cavar cisternas, isto é, levantar ídolos na nossa vida. A solução é Deus voltar a ser a fonte. Esta fonte que jorra água, este Deus infinito que nos pode satisfazer. Se Ele for a fonte na nossa vida, esta água viva, ela vai apagar o ídolo. Ela vai afogar o ídolo que existe na nossa vida. Pois não será combater pela nossa capacidade o ídolo, os pecados, as cisternas rotas, que vamos alcançar Deus. Mas é o contrário, quando Deus se faz presente na nossa vida. Ele, como fonte, como manancial de águas vivas, vai destruir, vai afogar este ídolo. Como é que Deus pode estar assim presente na nossa vida? Quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos que Jesus é aquele que venceu o pecado. E quando Ele habita em mim, porque eu creio nele, é Ele mesmo a fonte das águas vivas, o manancial da água viva. É a fonte de todo o poder, de toda a satisfação, de toda a alegria. E é isso que vai afogar o ídolo na minha vida. Qualquer Deus falso, qualquer ídolo, vai destruir sempre a nossa vida. Vai destruir a nossa identidade. Isto porque o ídolo, o Deus falso, faz com que fiquemos semelhantes a ele. É o que nós lemos no Salmo 115, 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem.
Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. O ídolo faz com que nós fiquemos semelhantes a ele. Aliás, Deus criou-nos assim. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. E quando nós adoramos os ídolos, quando os ídolos são aquilo, qualquer coisa em que nós confiamos, qualquer coisa que é para nós o sentido da vida, é tudo o que nos satisfaz, ou qualquer coisa que, se não tivermos, a nossa vida não faz sentido, isso é o ídolo. Quando nós temos esse ídolo, nós ficamos semelhantes a ele. Mas quando nós confiamos no Deus vivo, diz no Salmo 115, no verso 3, mas o nosso Deus está nos céus. Quando Deus é o nosso Deus, Ele está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Tudo o Deus verdadeiro faz conforme Ele quer. Ou seja, Ele não faz a nossa vontade. Ele faz única e exclusivamente a sua própria vontade. Infelizmente, podemos cair no erro de fazer o próprio Deus, o Deus verdadeiro, um ídolo. Como é que isso é possível? Quando buscamos a Deus, quando oramos, quando jejuamos, quando servimos, quando obedecemos, para que Ele faça a nossa vontade. Isso também é um ídolo, porque o Deus passamos a ser nós. Ele está lá para fazer a nossa vontade. Mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Ele faz tudo o que lhe apraz. E quando este Deus está presente na nossa vida, nós não o deixamos, mas nós o queremos, nós o abraçamos, nós nos rendemos a Ele, nós o convidamos para entrar na nossa vida. É esse Deus, manancial de águas vivas, que faz com que a segunda maldade não exista mais em nós. Nós não precisemos mais de cavar para nós cisternas rotas que não retêm as águas, porque Ele é aquele que nos satisfaz plenamente.